Olá, amigos! Estamos retomando a série sobre orientação ao centro espírita. Hoje vamos falar de família, núcleo básico para a regeneração na Terra. É no seio familiar que exercitamos nossas provas e expiações. Essas experiências que facultam o progresso espiritual do indivíduo são tão significativas que a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Federativo Nacional entenderam de extrema importância a criação de uma área nacional com a função de refletir e apertar mais esse laço familiar. Seja bem-vindo, Marco Leite, coordenador nacional da área da família. Marco, nós começamos o programa de hoje com uma afirmativa, com uma reflexão que está na questão 775 do Livro dos Espíritos, e aí é exposta essa pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos amigos espirituais é contundente, assertiva. Perfeita. Uma recrudescência do egoísmo. Nos lembrando da campanha nacional lançada pela FEB, O Melhor é Viver em Família, apontamos algumas diretrizes. A palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como uma estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida, nas intempéries da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática dos valores do espírito. Então, a primeira questão que eu gostaria de te provocar para uma explanação inicial, Marco, é como garantir na casa espírita um espaço de acolhimento eficiente para impulsionar essa promoção de harmonia no núcleo familiar. Bacana. Antes de mais nada, nossa gratidão por aqui estar e ter esse bate-papo entre nós e ficar mais claro para quem nos ouve essa ideia da área da família. Até porque muitas das vezes as pessoas ainda se questionam. É uma área nova, hoje não é a mais nova do movimento espírita, né? Mas nós estamos aí com 5 anos de existência, um pouquinho mais. E nesse sentido as pessoas ainda, mas por que a área da família? E aí vem uma discussão de aproximadamente uns 8 anos, que o próprio Conselho Federativo Nacional, quando nas suas reuniões regionais, colocou uma pergunta para que todas as federativas discutissem. Como é que a gente vai poder estar dentro da casa espírita atendendo isso que você questionou? E as próprias federativas, nos resultados dos grupos de trabalho, chegaram exatamente a estruturar a proposta da criação de uma área da família. Há de se ressaltar que essa área da família ela não foi uma inovação nesse momento, porque algumas outras federativas já tinham essa área há algum tempo, né? Algumas há muito tempo, há mais de décadas, e outras há um pouquinho menos, mas não era a grande maioria dentro do nosso movimento espírita, né? Então, a partir de 2016, o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, terminou orientando a criação dessa área, muito com sua fala, desse objetivo de acolhimento mesmo. Quando a gente pega as atividades que são desenvolvidas dentro da casa espírita, nós vemos diversas áreas. E por que mais uma? Vamos estar recordando que o movimento, na verdade, a doutrina espírita, nos trouxe uma frase que termina sendo base para todos nós. Fora da caridade não há salvação. Na Revista Espírita de 1865, do mês de agosto, Kardec traz uma dissertação espírita desenvolvida pelo nosso companheiro Lacordaire. E Lacordaire trata sobre a chave do céu. Nós vamos recordar que no próprio Evangelho tem uma mensagem que Vicente de Paulo fala que a caridade é a chave do céu.
né? E Lacordaire, alguns anos depois, vem trabalhar numa dissertação sobre a chave do céu. E o próprio Lacordaire traz essa proposta que fora da caridade não há salvação, e nos passa uma coisa que, apesar de existir ainda na época de Kardec, a gente estuda pouco. Que Lacordaire nos fala que a caridade, se nós vamos fazer, ela tem que estar tendo uma escolha e uma hierarquia. É uma coisa meio estranha. Curiosa. Como assim? Isso. Né? Vamos abrir um parênteses. Quando a gente pega as obras doutrinárias, Chico Xavier, André Luiz primordialmente, nós vamos ver que a família, no momento em que se pensa no planejamento reencarnatório, é uma das primeiras ocupações dos nossos amigos espirituais. Quem é que vai ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos? Mais à frente, quem serão nossa esposa, nosso marido, nossos filhos? Ou seja, a família, ela é a base do planejamento nosso. A gente volta para estar com a família. Então, quando você diz aí da prova, e da expiação. Da expiação, na verdade, eu traria que a gente tem uma missão junto à família. Uma missão, literalmente, junto a essa família. Lógico, teremos as nossas provas, teremos as nossas expiações, mas na hora em que a gente computa tudo isso, a nossa missão é passar por isso de uma maneira muito tranquila. Né? E aí o que ocorre? Voltamos a Lacordaire. Vamos fazer a caridade? Vamos. Onde é que a gente deve começar a caridade? Esse é o X da questão. Porque se nós formos ver, dentro do movimento espírita, a gente tem falado da caridade, e a caridade primordial que tem sido colocada é: vamos auxiliar os pobres, aos mais necessitados, né, aos doentes, a quem está passando fome. Temos que fazer tudo isso, lógico. Mas vamos ver o que Kardec nos trouxe por Lacordaire. Ele chega a dizer assim: vossas esposas, e trazendo para os dias de hoje, né, vossas esposas e vossos maridos e vossos filhos são os primeiros pobres que deveis atender. Olha só que bacana. Né? São os primeiros pobres que deveis atender, focando na família. No segundo degrau da hierarquia, Lacordaire nos fala assim: aquele que vos deu a vida, que lhe cuidou na época da adolescência, merece a vossa solicitude, vosso pai e vossa mãe. Né? Então, para quem já é casado, o foco primeiro nosso da caridade tem que ser esposa, marido e filhos. Para quem não é, são os nossos pais que a gente deve dar a atenção. No terceiro degrau, ele fala assim: vossos irmãos. Ou seja, dentro de casa, nós não temos irmãos à toa. Isso foi planejado. E quantas vezes a gente observa pessoas num determinado momento da vida, né, que falam assim: saí de casa, constituí minha família, agora não quero saber mais dos meus irmãos. Opa, peraí. Né? Se aqueles irmãos nasceram na nossa família, é porque tem algo que a gente precisa estar recuperando naquela existência. Mas você fala isso porque não conhece o meu irmão, não conhece a minha irmã. É verdade. Mas exatamente por não conhecer, eu diria assim: tem algo aí para resgatar. A gente não pode deixar de lado. Em quarto, que seria o quarto degrau dessa hierarquia da caridade, Lacordaire vem e nos fala assim: os amigos do coração. E aí é muito interessante que quantas e quantas vezes nós não vemos as pessoas, e aí não só espíritas, mas todo mundo, que tem aquele amigo que mora aqui dentro e fala assim: você é mais família do que a minha família de verdade. Eu tenho mais consideração por você do que o meu irmão, do que o meu pai. Né? Quantas e quantas vezes nós não vemos isso? E aí a gente vê uma situação inversa. Porque se aquela pessoa, que provavelmente pode até ter sido um familiar consanguíneo em vida anterior, nessa vida ele nasceu na sua família consanguínea. Por quê? Porque você não precisava estar acertando as coisas com ele. A gente nasce na família que a gente precisa para estar acertando essas coisas. E às vezes a gente sai dessa nossa família núcleo e vai buscar uma família que vem ao nosso coração. Quando, na verdade, a gente precisa pegar essa nossa família e trazer aqui para dentro. Quinto é a fala do nosso Lacordaire: você atendeu todos esses? Então vá fazer a caridade para os miseráveis, a começar
para os mais necessitados. E aí é interessante, né? Porque na fala de Kardec, na Revista Espírita de 65, no mês de agosto, nós vemos que a caridade ela tem que ser começada com a família. E é muito comum, no nosso cotidiano, a gente trazer o processo da caridade, até mesmo dentro do próprio movimento espírita, com o quinto degrau, esquecendo os 4 primeiros, que é grande parte da nossa missão aqui na Terra. Então, quando você fala assim, como é que a gente pode estar garantindo isso? Eu diria que a área da família vem para resgatar essa fala de Kardec, de estar dando essa orientação que o nosso foco, enquanto espírito encarnado, primeiro tem que ser família. É a família que tem que estar no nosso foco de dedicação. Porque no momento final da nossa existência, e às vezes a gente, quando trabalha com paciente terminal, encontra exatamente isso, que as pessoas, naquele instante final, na última semana, no último dia de vida, quando descobre que não vai durar muito, o que paira em seu pensamento não é uma férias que ele deixou de fazer no exterior, uma pescaria que ele não foi, um vestido que ela não comprou, né? O que vem à mente são os grandes problemas familiares que não foram resolvidos. É verdade. São os grandes problemas familiares. Então meu Deus, tem 10 anos que eu não falo com um irmão meu que eu briguei com ele. Será que eu vou embora sem acertar isso com ele? Relembrando que Jesus fala da gente acertar as coisas enquanto estamos a caminho. Exatamente, Marco. Né? E é na família que a gente tem que estar fazendo esses acertos. Primordialmente. A oportunidade nos é dada. Então, essa harmonia familiar, ela tem que estar sendo trazida no nosso dia a dia para que as pessoas tragam à sua consciência do cotidiano que, primeiro, a família tem que estar sendo o nosso foco. Essa é a ideia. Olha, foi maravilhoso você ter nos trazido sublinhar a lembrança dessa mensagem de Lacordaire é maravilhosa, exatamente por isso, porque a gente fica, às vezes, circunscrito na ideia de atuarmos externamente, enquanto que dentro do nosso próprio núcleo familiar existem pendências, demandas que nos suscitam a prática do evangelho e a gente não pratica isso em casa, pratica fora. Né? Então, é essa dicotomia do exterior e do interior. Né? Mas, Marco, olha, a gente vai continuar essa nossa roda de conversa, né? Esse nosso bate-papo aqui, muito agradável. Eu vou só lembrar aos nossos internautas de escanear o QR Code que aparece aí agora na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que fizermos referência aqui durante o nosso programa. Mas, continuando, Marco, nas nossas ilações em relação à área da família, são muitos os atestados que vamos encontrar na codificação espírita sobre a importância de se viver em família, sublinhando isso novamente. Perfeito. E aí a gente recorre novamente ao Livro dos Espíritos na questão 774, e a afirmativa é: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, que é o que você falou, planejamento estratégico, espiritual. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí, Marco, nesse processo, né, nesse trabalho muito fecundo que a Federação Espírita Brasileira faz frente à sociedade, por que termos em nossas casas espíritas a área da família e a área da infância e juventude? Porque às vezes não fica muito claro o porquê dessa segmentação, porém não divisão. Fala pra gente. Né? É interessante essa questão que você trouxe, é uma pergunta que muita gente faz. Isso. Quanto tempo a criança e o jovem passa no processo de evangelização dentro da casa espírita? É um trabalho lindo. A infância e juventude já existe há décadas, né? Se nós formos ver a nossa campanha dentro do movimento espírita brasileiro, tocado pela Federação Espírita Brasileira, está desde 77. Né? Então, a gente vê
esse processo. Antes disso, já existia a preocupação da evangelização infantil, tá? E até mesmo os movimentos de juventude, a gente recorda lá da década de 40, com os congressos de mocidades. Né? Aliás, quando a gente fala ou juventude ou mocidade, a gente denuncia a nossa cidade, exatamente. Né? Porque antes era mocidade. Né? Então nós sempre tivemos isso aí dentro da casa espírita. Mas aí o que ocorre? Quem faz realmente um processo de acompanhamento das crianças e dos jovens é a família. A gente passa um tempo muito pequeno com as crianças e os jovens e faz um trabalho lindo. Mas o trabalho real de evangelização é da família. E o que a gente tem trabalhado muito é na evangelização da família, até em apoio nesse trabalho da infância e juventude, para que a família possa continuar dando o suporte do que eles aprendem aqui. É paradoxal, às vezes, a criança e o jovem terem uma visão do movimento da doutrina espírita, na evangelização que acontece aqui, chega dentro de casa uma coisa totalmente diferente. Então a gente precisa evangelizar a família para estar na mesma sintonia desse trabalho da infância e juventude também. E aí é muito interessante porque o que ocorre? Nós estamos num momento de transição. Eu, às vezes, quando penso, o momento da formação da área da família apareceu nesse instante, em que a gente está se encaminhando para a regeneração. A regeneração vai acontecer quando a sociedade estiver preparada. E o que é a sociedade? O reflexo das famílias. É a multiplicação dos núcleos familiares. Exatamente. Então, se a gente não trabalhar com a família para que essa família esteja equilibrada, em condições de promover essa elevação espiritual do nosso planeta, a regeneração vai atrasar. Até não é a coincidência, porque espiritualmente tudo é planejado. Papai do céu, Deus, tem isso muito claro, né, com Jesus à frente dessa nossa tarefa. E apareceu exatamente nesse momento da transição, porque se essa família ela não estiver consciente do que tem que fazer junto aos seus membros, a criança de hoje, o jovem de agora, que vai ser o adulto do momento da regeneração, essa regeneração vai atrasar cada vez mais. E, por isso, esse trabalho da família tem que ser para ontem. Nós estamos executando hoje. E com afinco, Marco, preciso registrar isso. Olha, o que a Casa Espírita mobilizada, nesse contexto dos esforços, né? O que a Casa Espírita mobilizada em acompanhar as rápidas mudanças, exatamente desse mundo em transformação que você falava, para um terceiro milênio, deve fazer para se manter atualizada com essas modernidades, com essas demandas mais atuais lançadas na sociedade. Perfeito. Quando traz essa questão da modernidade, eu lembro de uma entrevista de Joana de Ângeles em 84, né, que fizeram para o Divaldo Franco, e a Joana era entrevistada, e saiu numa revistinha O Espírita, aqui do Distrito Federal. Joana nos traz que a tecnologia, a ciência, a medicina existe para ajudar a humanidade. Ou seja, as modernidades estão aí para que a gente possa realmente utilizá-la em nosso benefício. O grande problema é qual? Muitas das vezes a gente usa mal essas coisas, né? Tem coisas que são ditas modernas, mas são passageiras. Elas vêm por conta desse ar de modernidade e daqui a pouco vão sumir. E tem outras coisas que não, que a gente vai estar literalmente vendo que é um processo evolutivo, ou seja, é uma modernidade mesmo que vai dar esse salto no nosso processo de sociedade, de família. Vamos pegar aqui uma das coisas hoje, né? A tecnologia da internet. Sim. Veio para ficar. Quando você pega o nosso querido André Luiz, nas obras editadas por ele, nós vemos não com esse nome, mas isso já existia lá. Perfeito. Né? Isso já existia lá. A André Luiz traz essas ditas modernidades tecnológicas
Que hoje, quando as pessoas começam a ver, pá, isso aqui era isso, via só André Luiz, né? Com outro nome. Com outro nome. Realmente com outro nome. Mas a gente tem que saber fazer bom uso disso. Nessa semana, nós estávamos falando sobre o vício digital. Acabamos de falar da internet e que muitas das vezes as pessoas mal utilizam ela, né? Então, dentro da família e até mesmo dentro da casa espírita, a gente tem que saber usar e não abusar. O X da questão é exatamente esse. Porque no momento em que a gente pega essas coisas boas que estão sendo trazidas para o nosso processo evolutivo social e espiritual a caminho desse mundo de regeneração, quando damos bom uso disso, maravilha. Mas quando não damos bom uso, aí a gente degringola nessa situação. E às vezes a gente vê algumas famílias se perdendo nesse processo de modernidade em não fazer o seu papel. E a Casa Espírita está aqui também para poder orientar a missão da família diante desse momento atual, né? Um exemplo muito simples. Vamos pegar aqui o uso de celular por criancinhas de 2 anos. Exato. Tablets. Isso. Né? Às vezes a criança passa 6 horas na frente de um tablet. Suprimindo um possível relacionamento interpessoal. Exatamente. Com a mãe, com o pai, com o irmão. E gerando consequências, inclusive, fisiológicas. Exato. Né? Exato. Você acabou de falar aí de uma questão psicológica que vai estar gerando consequências sociais lá na frente, e é verdade. E quando isso acontece, nós, enquanto família, deixamos de estar cumprindo o nosso papel com aquele ser que Deus colocou sob a nossa guarda. Filho dá trabalho? E como dá? E graças a Deus dá. Porque é nesse trabalho que a gente resgata aquilo que a gente está precisando. Que vem aquele trabalho de burilamento que você falava anteriormente, né, Marco? Exatamente. Né? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona por que nós temos que passar pelo estado da infância. Né? E os amigos espirituais respondem porque é um momento ideal para que esse ser reencarnado receba as impressões daqueles que são responsáveis pelo seu processo educativo. Impressão não é, eu tive a impressão que meu pai fez isso. Não é nesse sentido. Impressão no sentido de gravar. Sim. Né? É o momento em que nós, enquanto responsáveis por aquele serzinho que está sob nossa responsabilidade, sobre os nossos cuidados, nós vamos gravar. Gravar o quê? Você disse na abertura. Sim. Valores. 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 Educação são valores que a gente tem que estar colocando nesse ser de hoje para mudar aquilo que nós fomos no passado. A tendência do passado, né, Marco? Exatamente. Olha, uma outra questão que eu queria refletir com você é a seguinte. Nós sabemos que a área da família, ela lida com esses contrastes, né? Com contrastes, inclusive de realidades, geograficamente falando mesmo, muito distintas, e que marcam o nosso país e as realidades, às vezes, se comparadas com o exterior, por exemplo, de outros países. Como é que a área nacional da família lida e vai trabalhar com essas diferenças? Bacana. O que existe são diretrizes dentro do movimento espírita, e aí é muito bacana a estrutura do movimento espírita, porque o movimento espírita ele é federativo, ele não é confederativo. Sim. Né? Então, existem as diretrizes em que as próprias federativas e as próprias casas espíritas vão estar pegando aquelas diretrizes e dando a sequência, por exemplo, em cima da cultura local, em cima das diferenciações regionais. Né? Quando a gente hoje busca algumas atividades envolvidas pelas áreas da família, nós vamos pegar aqui um exemplo do Ceará, que desenvolveu um trabalho lindo, né? Na questão do acolhimento às famílias que estavam passando por situação de filhos que se matavam. Né? É uma realidade deles. Estava muito difícil isso. O Amapá não é muito diferente também, mas o Ceará iniciou esse trabalho das famílias enlutadas pelo suicídio, e quem era acolhido depois se tornava, inclusive, um multiplicador para estar desenvolvendo essa atividade. Você vai para Santa Catarina, um outro trabalho que ele tem assim como um foco muito grande
é a questão dos casais. Sim. Não? Ah, isso não quer dizer que os outros não vão fazer? Vão, mas cada um está pegando naquele determinado momento o que está sendo mais demandado diante da sua situação regional, da estrutura da cultura que eles têm e assim por diante. Né? Vamos estar pegando aqui o Rio Grande do Sul, que faz um trabalho muito lindo junto à questão dos idosos. Perfeito. Né? E lógico, a gente, enquanto nacional, vai estar trazendo as experiências de cada federativa, e nesse trabalho das próprias federativas vão o quê? Integrando, pegando o que ele pode estar trazendo para cá. Né? O Rio de Janeiro, a nossa companheira Neia lá, Sim. faz um trabalho de décadas. Maravilhosa, né? Maravilhosas, né? Com o ENEF, do Rio que de os Janeiro. encontros estaduais de família. Hoje em dia, Manaus pegou aquela ideia e já está fazendo praticamente igual. E, aliás, só para sublinhar isso, até voltando naquela questão de como a área da família se alinha à infância e juventude, a gente sabe disso da nossa realidade lá do Rio. O ENEF ele acontece em paralelo, simultaneamente, ao encontro das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Exatamente, que aí o jovem vai para o encontro de mocidade e os mais membros vão para o ENEF. Vão para o ENEF. Né? E fazem um trabalho... E há uma sincronicidade temática, inclusive, a fundamentação do próprio encontro. Então, é muito isso que você está falando, Marco. Tem toda a razão. Muito bacana. Muito bacana. Então, nas regionalidades, e é bacana, porque quando nós temos esses encontros entre as federativas, um dos pontos que eu diria que são mais esperados é exatamente a troca de experiência. E nessa troca de experiência, onde as federativas dos estados contam o que eles estão fazendo, o outro, que coisa bacana, né? E vai estar pegando a ideia e adequando à sua realidade. Realidade local. Muito bom. Marco, me parece que a transversalidade, exatamente essa transversalidade da área da família, ela é um fator bastante significativo para o êxito do trabalho. Sim. Porque é uma área que tem interlocução com tudo, né? Total. Pode detalhar o que é feito para melhorar justamente essa interação com as demais áreas? Eu lembro quando a área iniciou, teve uma casa espírita que falou assim, não, a família é o grande guarda-chuva, né? Então nós vamos ter todas as outras áreas embaixo da área da família. Eu falei assim, opa, peraí, não é isso. Não é isso. Né? Se for ver, é realmente um grande guarda-chuva no sentido de abrigar todo mundo. Só que o trabalho dentro da casa espírita, hoje em dia, já está muito claro, bem constituído. Vamos pegar aqui o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, hoje em dia, é uma atribuição da área de atendimento espiritual. Tá? Mas isso não é da família? Hoje, quem está desenvolvendo é o atendimento espiritual. Nós, enquanto área da família, vamos estar fazendo uma integração muito grande com eles. Nós vamos arrumar demanda para eles. Né? Atendimento espiritual, temos aqui tantas famílias para poder implantar o Evangelho. A gente vai estar buscando as famílias dentro da casa espírita, e diga-se passagem, né, minha amiga? Antes da pandemia, quando andávamos nos estados, eu não diria que fiquei estarrecido, mas eu fiquei um pouco triste com o nosso movimento, porque a gente fala tanto do Evangelho no Lar, e a quantidade de casas de espíritas que não têm o Evangelho ainda implantado é muito grande. Né? Isso eu falo assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Nós estamos sendo ineficientes nesse sentido. Né? Então, é um trabalho grande da parceria da área da família com o atendimento espiritual para a gente trazer o Evangelho para dentro das casas dos espíritas. Tá? Nós temos outras religiões que às vezes são até mais determinados com a questão do culto do Evangelho dentro de casa do que a gente. Só que nós temos um entendimento muito mais forte do porquê fazer e não fazemos. A doutrina espírita acaba por não trabalhar essa impositura de rotina, essa imposição de rotinas e, por outro lado, as pessoas caem no esquecimento, né, a necessidade Exatamente. da coisa. Então, estamos falando aqui com atendimento espiritual. Antes a gente falou com a infância e juventude, né?
No atendimento espiritual, quando a pessoa vem à casa espírita por atendimento fraterno, numa estatística eu diria assim, 80%, 90% são problemas familiares. São problemas familiares. Então vocês veem que a família tem sido o foco de muitas das vezes as pessoas estarem buscando a casa espírita. Olha a integração. Vai para o trabalho de desobsessão. Aí é a área mediúnica, para estar trabalhando questões, né? Traga os filhos para a infância e juventude. Ou seja, é tudo integrado. É tudo integrado mesmo numa situação dessa, em que a gente precisa estar no dia a dia desenvolvendo um trabalho em conjunto com todas as áreas. Perfeito. A gente vê que na família vão emergir ali todas as questões atinentes à natureza humana, Exatamente. Né, Marco? E isso vai ser sempre transversal com as outras áreas. Um estado foi fazer um encontro de casal, né? Acertou, né? Isso é a área da família à frente. Acertou com a área de infância e juventude que durante o encontro de casal, os casais que tinham crianças poderiam levar, que teriam a evangelização paralela, né? Acertou com o atendimento espiritual para poder ter os plantonistas lá, para poder fazer o atendimento em determinados momentos com aqueles casais que ali estavam. Acertou com o pessoal da área mediúnica que durante o encontro de casal eles pudessem estar fazendo um trabalho de desobsessão para os participantes. Vejam só a integração, né? Isso não quer dizer que por a gente estar coordenando o encontro, nós iremos tocar tudo. Nós temos as áreas dentro da Casa Espírita que vai numa parceria desenvolver uma atividade conjunta. Esse é o trabalho lindo. Maravilhoso. Olha, é uma criança de 5 anos, mas assim com um fulgor já, com uma vitalidade imensa para ganhar aí maturidade por muito tempo, Marco. Essa é a proposta. Não é? Força e vigor, meu amigo. Olha, a gente está caminhando por conta do nosso tempo de produção para o nosso encerramento e a gente te agradece muito a presença, né? Lembrando-nos de todos os companheiros que compõem a área da família, né, que com louvor realizam esse trabalho tão meritório, né? E a gente, antes do nosso encerramento do programa de hoje, nós queremos relembrar os fundamentos deliberados pelo Conselho Federativo Nacional em sua reunião ordinária no ano de 2018, data que foi chancelada a criação da área da família. Diz o documento: a doutrina espírita pode contribuir para o fortalecimento da família e, por conseguinte, para a educação das novas gerações, sublinhando-se os pontos, esclarecimentos quanto à filiação divina, justiça e a bondade de Deus, conduzindo o homem para a compreensão das leis divinas que regem toda a criação, instrumentalizando os indivíduos para atuarem na sociedade de forma fraterna e solidária. A família é o principal núcleo educador e é apertando mais esse laço que construiremos um futuro melhor em contribuição com o progresso. Nosso programa hoje está chegando ao fim, mas semana que vem temos um novo encontro sobre as questões da infância e juventude. Agradecemos pela participação do Marco aqui conosco e lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar oce.febtv.com.br para fazer download gratuito de orientação ao Centro Espírita, bem como outros documentos. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente na tela da FEB TV. Até a próxima semana. Anote na sua agenda, porque nos vemos por aqui.